Neste vídeo, vamos tratar se os crentes vão passar pela grande tribulação. O assunto será os crentes e a tribulação. A era da igreja será encerrada e todo crente desta dispensação da graça será chamada para encontrar seu Senhor nos ares do arrebatamento. Não ficará nenhum salvo neste mundo. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 a 18, o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Após o arrebatamento, de acordo com o cronograma estabelecido na profecia das 70 semanas de Daniel, encontrado em Daniel, capítulo 9, do versículo 24 a 27, vai dar início para uma geração, Mateus 24, versículo 34, que vê a assinatura de um pacto de paz de 7 anos em Israel, que termina com o retorno do Senhor em glória para estabelecer o seu reino. Esta aliança, alguns anos após o arrebatamento da igreja, marca a reinstalação de Israel no calendário divino, a abertura da 70ª semana de Daniel e, simultaneamente, o início do período da tribulação que precede o retorno de Cristo à Terra. Neste vídeo, vamos analisar se os verdadeiros crentes da tribulação serão afetados pelo julgamento das taças durante este período ou os julgamentos atingirão apenas os ímpios. Portanto, os crentes desta era não passam pela tribulação. Mas e os crentes, as pessoas que vão ser salvas durante a tribulação? Tenho que dizer que após o arrebatamento de todos os salvos para o céu, da era da igreja, será pregado o evangelho do reino. E muitos judeus e gentios que não ouviram o evangelho da graça serão salvos. Portanto, o tema deste vídeo é se estes verdadeiros crentes da tribulação serão afetados pelo julgamento das taças durante este período ou os julgamentos atingirão apenas os ímpios. As 7 taças de ouro são chamadas as 7 últimas pragas em Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Porque seu derramamento culmina com os julgamentos físicos que caem sobre a criação durante o período de 7 anos da tribulação, encerrando, e que vai ser encerrado pelo retorno do Senhor à terra para reivindicar seu trono. A questão é se os crentes naquela época estarão isentos de tais julgamentos simplesmente porque são crentes. A resposta deve ser um simples não. A Escritura não oferece tal garantia. À medida que a terra e aqueles moralmente identificados com sua sociedade estão sob julgamento divino, os crentes que vivem ao lado deles sofrem as mesmas condições gerais: guerra, fome, pestilência e catástrofe. A sociedade da terra é descrita pela frase os que habitam sobre a terra, ou os habitantes da terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que seria melhor traduzido como os habitantes da terra. Ou seja, são como árvores, estão arraigadas aqui na terra. Seu sustento é da terra, eles amam esta terra. Esses estão perfeitamente à vontade com o governo injusto, imoral, licencioso, dos fantoches satânicos que exercem o poder na terra, as bestas. A frase, os habitantes da terra, é repetida várias vezes no Apocalipse como para enfatizar o caráter dessas pessoas. Eles pertencem à terra. Já os crentes se destacam sobre tais condições e obtêm o vigor espiritual exigido pela confiança no Deus que trouxe o evangelho do reino. A eles, você pode ler Mateus capítulo 24, versículo 15. Como resultado, eles têm conhecimento desse Deus como seu escudo em tempos tão difíceis. Esses crentes têm o mesmo apoio divino que os crentes de hoje. As promessas das Escrituras, o poder do Espírito Santo e a presença do Salvador com eles. Além dos julgamentos físicos que varrem a terra naqueles dias, também deve ser lembrado que esses crentes também têm que enfrentar o amargo antagonismo dos governantes satânicos daqueles dias.
que estão determinados a eliminar todo o testemunho de Cristo, todo o nome de Deus, tudo o que se adora. Leia Apocalipse capítulo 13, versículo 7. A situação que encontramos no livro de Daniel, dos 4 jovens hebreus, diante de uma fornalha sobre as condições babilônicas, pinta um quadro profético dos crentes no tempo da tribulação. Lembra aqueles jovens que foram lançados na fornalha? Existia uma estátua do rei e todos tinham que adorar. Aqueles jovens não quiseram e sofreram as consequências. O evangelho do reino será pregado durante a tribulação e haverá muitos crentes na terra durante o período da tribulação. E isto é evidente nas Escrituras. Você pode ler, se quer a confirmação disto, leia Apocalipse capítulo 7, todo aquele capítulo. Fala dos pregadores, fala dos convertidos daqueles dias. Novamente, aqueles que naquele dia sombrio de severa perseguição na tribulação evidenciam sua fé em Cristo por sua identificação com esses irmãos, são chamados de ovelhas em Mateus capítulo 25, versículo 33. O incontável grupo que está se movendo para o reino milenar é identificado pelo ancião ao apóstolo João como estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Você pode ler, como eu fiz referência já, Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 17. Estes são crentes vivos. Não há nada sobre martírio nesta passagem do qual fizemos referência, que passaram pelos terríveis dias da tribulação e sofreram muito. Eles sofreram não só de amarga perseguição de homens movidos por Satanás, mas também das condições gerais da tribulação. Observe a fome, a sede, o calor ardente, as lágrimas mencionadas neste capítulo 7 de Apocalipse. A plenitude dos gentios é vista nas almas salvas na tribulação. As Escrituras, Romanos capítulo 11, versículo 25, deixa claro que a igreja não é a plenitude dos gentios, ou todo Israel seria salvo quando a igreja fosse arrebatada. Esta plenitude é vista no final da tribulação, na inumerável companhia mencionada em Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 17. Esses são os frutos gentios da pregação do evangelho do reino, como nós temos em Mateus capítulo 24, versículo 14, levado através da terra pelos 144 mil de Israel para anunciar aquele reino vindouro. O evangelho é o mesmo evangelho. O evangelho da graça, o evangelho do reino é o mesmo evangelho da graça que pregamos hoje, exceto que a ênfase recai sobre a vinda do rei à terra e do reino na terra. Hoje o evangelho da graça nos fala sobre o Senhor Jesus vindo como noivo, como esposo, até os ares, para nos tirar da terra. Quanto ao evangelho em relação à salvação, o princípio é o mesmo, mas o seu contexto e tudo o que envolve as pessoas é diferente. Presumir que qualquer alma que tenha ouvido o evangelho nesta era terá uma segunda chance na tribulação é ir muito além das Escrituras. Isso poderia ser um tranquilizante destruidor de almas para um pecador nesta era evangélica. Claramente, essas almas, nos dias da tribulação, estão ouvindo a mensagem gloriosa pela primeira vez. As pessoas que vão se salvar durante a tribulação, aqueles que se arrependem e creem, encontram paz e alegria em Cristo. Deus estará lidando com uma terra rebelde e derramando julgamento sobre a sociedade para convidar ao arrependimento. Leia Apocalipse capítulo 16, versículos 8 a 11. Não há uma única promessa que garanta aos crentes naqueles dias a isenção dos efeitos desses julgamentos sobre a terra, simplesmente porque eles são crentes. É certo que há
ocasiões em que Deus lida especificamente com os rebeldes e adverte os crentes. Exemplo de tal separação são facilmente encontrados em Apocalipse. Note que sob a quinta trombeta, Apocalipse capítulo 9, versículos 1 a 12, os homens são vítimas do doloroso aguilhão dos gafanhotos, enquanto os que têm o selo de Deus na testa estão isentos. Esses homens selados são especialmente preservados para um propósito. Leia com calma Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 8 e capítulo 14, versículo 1. Sobre o julgamento da primeira taça, algo que temos em Apocalipse capítulo 16, versículo 2, a chaga fetida e dolorosa afetou apenas aqueles que declaram sua fidelidade à besta por receber sua marca. Quando Deus adverte seus santos a fugir da Babilônia para que não participe de sua destruição física, Apocalipse capítulo 18, versículo 4, eles aprendem a confiar em seu Deus. Portanto, há ocasiões em que Deus isenta o seu povo daquele julgamento que traz sobre os ímpios. Em algumas vezes, o julgamento que cai sobre os ímpios afeta, de certa forma, os crentes. Não diretamente, mas indiretamente. Os crentes da nossa era vivem sobre condições semelhantes. Temos o privilégio de viver em uma época em que Deus está agindo como Salvador. Mas por causa do pecado, a humanidade está sujeita a perigos, desastres, doenças e morte. Por sermos homens vivendo sobre as mesmas sombras, e não há uma única promessa dada a nós como crentes de que estamos isentos dos males que afligem a humanidade simplesmente porque somos crentes. Os crentes morrem em acidentes aéreos, são varridos por tsunamis, são atingidos por câncer, ficam incapacitados e morrem como os demais homens morrem. No entanto, nessas mesmas circunstâncias, o crente aprende a confiar em seu Deus, a recorrer à força divina na hora da necessidade e deixar tudo nas mãos do Pai. E aprendemos em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, que o eterno Filho de Deus andou na terra com a mesma confiança. E recebemos a promessa dele, que não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, podemos dizer ousadamente: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O apóstolo Pedro falou aos religiosos, mas não salvos da sua época, e que vale para todas as épocas, que fora de Cristo não há salvação. Pedro disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. As palavras do apóstolo Pedro, essas palavras estão em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base, a pessoa de Cristo, a sua obra e nenhuma outra, que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente sobre este imenso peso. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia de Deus flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado
Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, e nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É bom que você confira estes versículos na sua própria Bíblia e confirme isto. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há multidões que creram no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a salvação. Talvez você diga: o que quer dizer isto? Não me parece haver muita diferença. Você pode pensar e estar dizendo assim, ou sempre pensou assim. Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo me diz: você vê aquele grande edifício na esquina com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente: eu vejo. Ele responde, ele fala novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vêm doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura em que meu amigo está falando sobre este importante médico, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem nesta ocasião. Eu acredito em tudo que o meu amigo me informou acerca do médico, mas a informação não tem para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos neste momento. Mas suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente, com forte crise cardíaca. Lembro-me logo daquele bom médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia, e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que ele fez por mim. Em resumo, entreguei meu caso ao médico e descansei confiando em sua sabedoria e capacidade. Enquanto que antes apenas acreditava no que ouvira acerca dele, quando meu amigo falou sobre ele. Esta é a única resposta sensata. Entendeu a diferença em você crer no que acerca de Cristo e crer nele como seu Salvador pessoal? É algo pessoal em que você se compromete com a sua alma. Ele é seu Salvador. E esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Mas cuidado para não perder a sua alma eternamente por causa desta pequena questão. Quando? Quando você vai fazer isto? O tempo. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Vá a Jesus agora mesmo pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você, e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros do bom pastor e ele nunca o deixará de assim conduzir
até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, ao caminho do lar, ele, o Senhor, se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, fora do sistema religioso, fora da cristandade. Ele reúne os seus em torno de si, ao seu nome exclusivamente, até que volte, para levar-nos todos a este lar, para estarmos com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.